empreender é exatamente sobre isso, é sobre arriscar, é sobre ver o seu sonho lá na frente e ir atrás, né? Porque assim, não é uma coisa, tem gente que não sai do lugar porque não está pronta. Pronta você não estava, cliente você não tinha, mas você sabia o que você queria fazer. Venda é comunicação. E o tempo todo aqui em São Paulo, eu tinha que me vender, né? Porque se eu não abrisse a boca, se eu não me comunicasse, eu não ia ter as melhores empresas. E eu queria estar nas melhores empresas e nos melhores lugares. Bem-vindos ao LashCast, o podcast que vai falar sobre mulheres, negócios e beleza. E a nossa convidada de hoje, gente, você não sabe de onde ela veio, uma maravilhosa. Eu vou ler porque ela é muita coisa. Então é a Beth, né? Ela, para os mais chegados, é Beth, então eu sou chegada, é a Beth. Ela veio da Bahia, é um verdadeiro sucesso essa mulher. Ela conquistou São Paulo com a indústria da beleza, né? Tem tudo a ver aqui com a gente. Ela trabalhou com moda, cosméticos, papelaria, embalagens, tudo personalizado para casamentos, datas comemorativas e eventos em geral. Seja muito bem-vinda, Beth. Estou super feliz de estar aqui com você, né? Nunca mais a gente se desconectou, né? A gente se conectou e não se largou mais. A gente... É isso aí. E eu estou super feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda. E conta pra gente isso tudo que você faz. Como é que você começou com a indústria da beleza? Qual a sua formação? Se apresenta, por favor. Eu sou cosmetóloga e colorista industrial. Cheguei aqui em São Paulo em 2010, trabalhando para a L'Oréal e também em salão de beleza. Então, me dividi em duas para a demanda da minha atuação. Só que com 1 ano e 8 meses, eu resolvi empreender. Viemos eu e meu marido, e eu enganei ele, dizendo que a gente voltaria para Salvador e que empreenderíamos lá. Mas, no fundo, eu já sabia que nunca mais eu ia sair de São Paulo, porque eu amo esse lugar e todas as portas e oportunidades nasceram aqui para mim. E eu sou muito grata por isso. O que ficou foi só o sotaque, tá, gente? O sotaque não vai perder nunca, né? Lindo, é lindo. Eu reforço o tempo todo. Isso. E em 2010, trabalhando para a L'Oréal, entre idas e vindas pela Paulista, eu tive um insight em montar serviços de beleza para o corporativo. Porque eu comecei a ver aquele movimento de quick massage dentro das empresas. Eu disse, isso pode ser muito mais do que massagem, né? Pode ser beleza também, além de bem-estar. E aí todo mundo falava, você é doida, quem que vai colocar manicure dentro de empresa? É super supérfluo. E eu coloquei. Formatei uma empresa em meados de 2012 para serviços de manicure dentro das empresas. A primeira empresa que eu comecei a atuar foi a Eletropaulo, aqui em Alphaville. Tudo foi pensado e tudo de forma estratégica, né? Então, aí você poderia me perguntar, né, Paty, mas como é que você conseguiu entrar nessas empresas aqui em São Paulo? Porque você entrou em empresas muito grandes, muito né? grandes. Empresas que têm muita restrição, que não é fácil, né, para esse tipo de coisa. Você sempre foi visionária, né? Sempre visionária e sempre com estratégia. Nada... tudo muito bem calculado e sabendo onde eu queria chegar. Não foi achismo, não foi, será que vai dar certo? Não, foi tudo muito bem calculado, com a rota ali no caminho, já sabendo onde eu ia chegar. Foi quando eu formatei a empresa de beleza, né, de serviço de beleza e bem-estar. Peguei manicures, formatei tudo, abri um escritório próximo a Oscar Freire. E aí eu disse assim, agora essas empresas precisam me conhecer. Onde é que eu vou achar esses gestores? Onde é que eu vou encontrar pessoas que comprem o meu serviço e que me leve para dentro da primeira empresa? Vamos lá. Sua empresa era exatamente o quê? Você levava os serviços de beleza para dentro de empresas corporativas. Isso, isso. Você levava a manicure lá dentro. Mas aí eu saí da L'Oréal, montei a empresa sem ter nenhum cliente. Não, gente. Né? Então, assim, eu não esperei ter o cliente para poder largar o meu porto seguro, que era CLT, né? Isso é a verdadeira empreendedora, gente. Porque, assim, empreender é exatamente sobre isso. É sobre arriscar, é sobre ver o seu sonho lá na frente e ir atrás, né? Porque, assim, não é uma coisa...
Tem gente que não sai do lugar porque não está pronta. Pronta você não estava, cliente você não tinha, mas você sabia o que você queria fazer. E o mais importante disso tudo, a comunicação. Porque o que é que eu falo para as pessoas? Que venda é comunicação. E o tempo todo aqui em São Paulo, eu tinha que me vender, né? Porque se eu não abrisse a boca, se eu não me comunicasse, eu não ia ter as melhores empresas. E eu queria estar nas melhores empresas e nos melhores lugares. Então, o fato de eu ter trabalhado, eu trabalhei também no Jaque Janine, então me relacionava com os clientes, eu contava a minha história, contava os meus desejos, e foi a partir daí que eu consegui conquistar meus primeiros clientes corporativos. Uma das minhas clientes, Tereza Vernagli, que era a vice-presidente da Eletropaulo, eu fazia o cabelo dela, né? Então, a Tereza me deu a primeira oportunidade, e depois da Eletropaulo, tudo foi fluindo assim, muito rápido. Aí veio a Microsoft, Google, Buscapé, Facebook. Só gente pequena, tá? Só que eu precisei conquistar mais empresas e me comunicar com mais pessoas. Foi aí que veio uma nova estratégia. Eu disse assim, onde é que eu vou encontrar essas pessoas, gente? Fui para a confraria de vinho. Isso mesmo, nem sabia tomar vinho, gente. Eu mal sabia comer, quanto mais tomar vinho, né? Eu disse, vai ter empresário nesses lugares. E aí eu comecei a fazer investimento em network. E network não necessariamente precisa ser rodadas de negócio, pode ser diversão também. Sim. E eu me diverti muito. Então, participei de várias confrarias, investindo, né? Porque nada é de graça. E foi aí que eu consegui me relacionar cada vez mais. E não paro de fazer investimento em network, agora sim, com rodadas de negócio. E foi assim que tudo começou. Porque, gente, tem gente que acha que network é moda. Tá na moda porque tá na hype, como falam, né, os youtubers e tal. Mas o que acontece é que tudo é sobre relacionamento, tudo é sobre vendas. Então, assim, nós estamos aqui por conta de um network, por conta de a gente se conheceu num evento, onde ela já me conhecia, depois a gente ficou sabendo. Eu já seguia ela porque eu vi numa cliente que ela fez uma ação, e a gente se conectou nesse evento, começamos a conversar e a gente já fez várias coisas juntos que depois a gente vai contar para vocês. Então, quando a gente fala para as pessoas a importância do relacionamento, a importância do network, é porque realmente isso, de fato, tem resultado. Isso traz resultado se você estiver no lugar certo. Então, procure, né? Você vê, a Beth procurou. Sim. Onde estarão os empresários? Eu sempre me coloquei onde eu sabia que ia estar o meu cliente ou a pessoa que poderia me ajudar de alguma forma. Mas você é interesseira? Não, eu sou interessante. Porque antes de você ser interesseiro, você tem que ser interessante para alguém. E é isso que eu buscava, que eu levava, eu me comunicava, e nessa comunicação fluía tudo, os meus desejos, os meus sonhos, e naquela conversa descontraída, porque o network não precisa ser uma coisa engessada, né? É só comunicação mesmo, e aí as coisas fluem. Porque o networking acontece, depois você vai para a reunião. Você não precisa ficar preocupado com aquilo e tal. E às vezes quando a gente vai nos eventos, e aí, Beth, você vai em qual ticket? Por quê? Porque a gente quer estar entre os melhores, a gente quer estar onde estão os players do evento. Claro. E para isso custa um pouquinho mais caro, gente. Mas eu falo que vale cada dinheiro investido, cada centavo, cada centavo. Mas conta pra gente, como que você chegou no esmalte? Essa história é bem bacana. Na verdade, o esmalte, ele entrou na minha vida um pouco antes da beleza mesmo, de vir para cá, para São Paulo. Quando eu tinha 16 anos, Paty, eu estava aprendendo a fazer textura em parede. Eu sempre fui ligada com arte, com cor, sempre amei o universo das cores. E aí eu fui fazer, uma amiga minha artesã me ensinou a fazer textura em parede. E aí ela fez assim, amiga, vamos comprar uma tinta de parede especial. Aí a gente foi na melhor casa de construção lá da Bahia, na Dismel, e fomos fazer a minha tinta especial. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com aquela máquina da Coral, da Souvenir. Disse, gente, isso aqui podia ser uma máquina de batom. Pois é. A gente foi encontrar com uma pessoa que fazia engenharia na época e eu larguei esse insight para essa pessoa. Para a minha surpresa, essa pessoa criou a máquina de esmalte, fez franquia no Brasil inteiro e eu só vim saber anos depois. Essa máquina já existia aqui em São Paulo com franqueados e só depois dessa pessoa me ver pequenas, não sei se ele me viu, foi na Pequenas Empresas Grandes Negócios
ou no Que Dá Certo da Band. Eu já fui entrevistada pelos 2 canais. E aí ele entrou em contato e me chamou para uma parceria com o franqueado daqui de São Paulo. Nessa época, a Colgate já era meu cliente de serviço de beleza e bem-estar. E aí tinha uma agência por trás também, que era meu cliente, e a gente já ia fazer uma ação para a Colgate com as nossas manicures em 100 supermercados. Quando eu descobri que existia a máquina, que foi através desse insight, eu não pensei 2 vezes em persuadir o pessoal da Colgate para mudar toda a ação. E eu consegui. A ação ia ser com manicure, então deixou de ser com manicure para ser com as máquinas. Fiz parceria com o franqueado daqui. Na parceria, eu percebi que os franqueados já não estavam mais satisfeitos com a franquia. A ideia era muito bacana, mas o plano de negócio não estava alinhado, não estava muito bacana para quem comprava. E logo eu percebi também que as pessoas queriam se desfazer daquilo. Eu falei, opa, é a minha chance de ter essas máquinas. Como uma boa visionária que eu sou, eu não ia desistir das máquinas porque não deu certo o plano de negócio de quem construiu ela. Mas o meu iria dar, eu não tinha dúvida disso. Você já tinha dado a ideia. Já tinha dado. Ele começou a executar. Isso. E aí ele desistiu no meio do caminho e você entrou, foi isso? E aí eu entrei como parceira. Só que no meio do caminho eu percebi que poderia ser além de uma parceria. Ele queria que eu comprasse uma unidade de franquia, mas eu não ia comprar uma franquia que estava toda errada. E aí eu ofereci para a Colgate adorou a ideia para a gente fazer a ação. E foi aí que eu, de parceira de 2 máquinas, eu virei dona de 75 máquinas. Ai, gente, que arraso, né? Eu comprei todas as máquinas de todos os franqueados no Brasil inteiro, saí catando máquina, porque eu queria mesmo era monopolizar. Eu não queria que ninguém tivesse máquina. E aí, o mais bacana dessa história, Paty, é que eu não tinha R$1 para comprar as máquinas. Não, isso é o mais interessante, porque muita gente pensa que para empreender, para começar um negócio, tem que ter dinheiro. Não necessariamente, gente. Tem que ter cabeça, tem que ter inteligência. Cabeça. Essa é a coisa da estratégia, né? Uhum. Essa é saber quem eu procuro agora, como que eu faço. Porque agora explica para eles um pouquinho como que é essa máquina. O que é essa máquina, né? O que ela leva? Essa máquina, ela é igual à máquina de fazer tinta de parede. A diferença é que ela faz cores de esmaltes. E na época que eu fiz essa parceria, eu realmente não tinha a grana para comprar todas as máquinas de todos os franqueados. E aí eu recorri à Colgate, falei o que estava acontecendo, que o franqueador não tinha interesse em ser o nosso parceiro, mas que os franqueados estavam querendo se desfazer. E aí eu convenci a Colgate a investir na minha empresa. A Colgate investiu, foi a Colgate que disponibilizou a grana para eu comprar todas as máquinas de todos os franqueados e logo depois eu comprei a marca e mudei de nome. Nossa, gente, tá vendo como é que é? Porque ela usou, né? Então, assim, essa coisa de ir pro personalizado, porque a Colgate podia te dar as regras, mas não, você que deu as regras. Eu que dei as regras. Então, a Colgate tinha condições suficientes para ter esmaltes com a marca dele, mas não era isso. A grande estrela não era o esmalte, e sim a máquina que conseguia fazer cores na hora. A gente levou... a gente não conseguiu... A ideia da Colgate era levar 100 máquinas para 100 supermercados, ser uma ação super gigante. Só que a gente não tinha 100 máquinas, né? Então, o que a gente fez? Fizemos 25 máquinas em 25 supermercados e a cada 15 dias a gente trocava de supermercado. Foi uma coisa assim, muito bacana para mim, principalmente que estava começando, porque eu aprendi sobre logística, sobre execução de eventos, né? Então, a Colgate também me ajudou muito nesse quesito inicial, que eu não sabia. Se não fosse uma grande empresa por trás, talvez isso também fosse mais dificultoso. Mas a Colgate, toda a parte de marketing por trás e uma empresa de logística facilitou tudo e me ajudou para que esse projeto fosse incrível do jeito que foi. Gente, porque o que é essa máquina? Nada mais é do que a experiência de você fazer o seu esmalte. Isso. Personalizado, como ela fez na ação da Colgate, que tinha lá 100 cores e a pessoa podia escolher e desenvolver na hora. Como você faz, conta com a data de nascimento da pessoa. Essa aí é uma invenção minha, tá, gente? Eu tinha muito... Quando a gente fechou com a Colgate, a gente não fez imediatamente a ação da Colgate. A ação só veio acontecer um ano depois. Ou seja, a ação só aconteceu depois de um ano
ela já estava paga, contratada, tudo ok. Mas aí eu entrei para o mercado de casamento de luxo. E tá vendo? Tem gente que quer da noite para o dia. Ai, não deu certo, desiste. 1 ano para ela colocar de forma real, né, genuína, executando o projeto inicial. Então, assim, gente, não adianta. Se você não tiver paciência, não respeitar o processo, as coisas não acontecem. Tem que respeitar o processo. E aí, enquanto a ação da Colgate não saía, sendo que já estava paga, eu disse, vamos entrar no mercado. Fui descoberta pela Constance Zan, que é a maior referência no Brasil inteiro, de blogs de casamento. Ela foi pioneira nisso. Ela fez o primeiro evento dela na Casa Petra e queria muito a gente lá, porque a gente era a sensação. A gente é a sensação até hoje no mercado de casamento, porque é sempre mais do mesmo. Então, a gente ainda surpreende muito quando vai no casamento, no aniversário. E eu gosto quando as pessoas falam, nunca vi essa máquina. Não é ofensivo para mim, porque é o que a gente quer mesmo. A máquina, ela não nasceu para ser acessível, né? Ela é para ser surpreendente. Por isso que ela não vai voltar para um shopping para estar lá fazendo esmalte todos os dias. Então, esse formato a gente não vai ter mais, né? E no mercado de casamento, eu comecei a fazer grandes... O primeiro casamento que eu fiz, para você ter ideia de famoso, foi o da Nina Secrets. Dentro do casamento da Nina Secrets, só tinha 2 marcas de cosméticos. Eu, Cianco e a MAC, gente. Olha isso, que muito privilégio. Chique, gente. Muito chique. E aí a gente fomos descobertos por famoso aniversário das Filhas do Faro, evento da Eliana, Sabrina Sato, uma parceria que eu fiz muito bacana aqui em São Paulo, que me levou para muitas festas. Foi com a Andréa Guimarães, a gente está retornando essa parceria agora. Então, a Andréa foi um marco também na minha vida. E aí, no mercado de casamento, exigia que eu tivesse uma embalagem bacana. E aí foi que eu fui me especializar em embalagem e montei um ateliê de embalagens apenas para os meus produtos. Mal eu sabia que isso ia me salvar na pandemia, né? Não, então, Beth, porque assim, às vezes a gente tem que ser exigente mesmo com o produto da gente, com o serviço, com o negócio, com a nossa marca, né? Você já tinha o produto, que era os batons e os esmaltes. E aí você se viu numa dificuldade de onde colocar, né? Onde colocar. Para ter esse bom gosto. Ela criou uma gráfica, gente, nada mais, nada menos que isso. Já estava no mercado de casamentos, de eventos, ou seja, abriu o leque mais ainda, né? Abriu o leque. E essa coisa do personalizado, em que momento você achou que você devia personalizar e trabalhar a marca da pessoa? Porque a Ciancor é a sua marca e a pessoa não vem e compra um esmalte seu. A pessoa tem que comprar, levar a experiência para o negócio dela. Isso. Muito antes dessa febre, né, que se vê muito agora de collab, eu já fazia isso. Então, olha o quanto Sem saber que era collab, né? Sem saber que era collab, né? Então, assim, eu sou pioneira mesmo também nessa parte de collab. Hoje existe várias collabs, as pessoas levam influenciadores e marcas para os seus cosméticos, que, enfim, grandes. Mas eu já faço isso desde lá de trás, trazendo a marca do meu cliente, que foi a Colgate, né? A gente levou a marca da Colgate para o vidro de esmalte, assim como a gente levou Lelis Blanc, Tufi do Egg, Skazi, Hope, Le Pochiche, até La Roche-Posay a gente já fez, gente. Que a La Roche-Posay é da L'Oréal. E você que trabalha nesse universo da beleza, você sabe que a L'Oréal é tudo por dentro. Mas ninguém faz o serviço e o produto que eu faço. A L'Oréal, a Colorama, não vai parar a fábrica inteira para fazer uma ação específica para La Roche-Posay. E é aí que eu entro, com pequenas tiragens. Então, assim, nosso esmalte nasceu com a finalidade de fazer ações promocionais, de marketing promocional, lançamento de marca, sem que a marca precisasse disponibilizar de grandes tiragens. A gente consegue fazer uma tiragem pequena e ter os 2 logos, tanto o meu quanto o da marca que contrata. É a vantagem, é a diferenciação da sua marca, né? Que agrega valor no seu produto, né? Eu acho que é assim que as pessoas acabam chegando até você, por uma experiência que já tiveram em algum evento. Sim. Né? Eu mesma comecei a te seguir por conta do casamento da Tati. Eu vi lá eu falei, gente, uma máquina de esmalte, preciso trazer para o salão. Tudo começou porque eu queria trazer a sua máquina para o aniversário do salão, né? E aí eu comecei a te seguir e tal, a gente se conheceu depois,
e a gente viu que vai muito além disso, né? A Vai bem nossa além. conexão da beleza, a área da beleza eu falo que é uma das melhores, é uma das áreas que mais cresce no Sim. Brasil e no mundo e que dá muitas possibilidades para empreender. E me fala qual foi o seu maior desafio? Ai, foram vários, né? Eu geralmente não falo assim dos percalços, né? Eu falo só Mas é bom as pessoas verem que a gente é normal. dos bônus, né? Mas eu sofri preconceito, eu sofri até de sotaque, assim, quando eu ia em algum lugar, as pessoas falavam, ai, você é uma empresária, tal, você tem que perder esse sotaque da Bahia. Cada vez que eu escutava um trem desse, ai, eu virei Mas até quer mineira arretar. agora, virei até mineira. Cada vez que eu escutava um trem desse, eu falava assim, agora é que eu vou reforçar. Porque a gente não pode perder nossa essência, nossa Jamais. identidade, jamais. Só que o problema do preconceituoso é ele, e não Exatamente. sou eu. Então, nada disso me atingiu. Basicamente, os problemas que eu tive, que eu não encaro como problema, foi mais de preconceito mesmo, questão de sotaque. No mais, eu encontrei muita gente bacana, que me abriram portas, que acreditaram no meu projeto, porque se não tivesse acreditado uma Tereza Vernaglian, CEO da Eletropaulo, se ela não confiasse no que eu ia levar para lá, jamais ela ia abrir a porta de uma empresa, de uma estatal, né? Como a Eletropaulo, assim como o Google, Buscapé, Facebook. Então, tudo isso deve também à minha forma de se relacionar, de me relacionar com o outro, sempre com transparência e com o meu jeito mesmo. Então, não precisa mudar. O que faz a identidade de uma marca? Você ser única, a sua singularidade, né? Isso. Você tem que sempre não perder essa essência, porque senão você está representando. E quando a gente representa ou quando a gente modela alguém e quer ser exatamente o que a outra pessoa é, a gente não chega a lugar nenhum. Por isso que muita gente não se solidifica. Isso. Por conta disso, de querer, então eu acho legal, então é a mesma coisa que eu admiro, ela acha ela o máximo. O que eu faço? Eu começo a falar como ela fala, quero fazer o que ela faz. Gente, isso não funciona. Cada um tem seu negócio, cada um tem seu propósito. Você pode ver, sim, o que ela fez que deu acesso a essas empresas e tal. Tem muito para aprender com a outra pessoa, Sim. né? Mas você perder a sua singularidade, a sua individualidade, isso deve ser regra para que você entenda que o sucesso vem a partir daí. Isso. E antes de modelar o que vocês estão vendo na internet, modela os bastidores, né? Modela todo o processo, que é o que ela me perguntou aqui sobre o processo. Então, claro que foi árduo, claro que eu passei por alguns percalços, mas, no geral, eu tive grandes parceiros. No geral, eu costumo dizer que São Paulo abriu portas e janelas para mim. Então, eu sou muito feliz aqui e eu amo tudo que eu faço aqui dar certo. Porque aqui é a terra da oportunidade. Sim. Mesmo, né? E é trabalho, isso, né? São trabalho. Paulo é business total, também vejo dessa forma. Eu sou do interior, que também acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, porque tinha uma coisa que eu tinha certeza que no interior eu não ia ficar. Amo a minha origem, nasci em Salto, maravilhosa, mas lá era pequeno para o que eu queria. Eu queria trabalhar, na época, com fisioterapia respiratória, imagina, né? Não tinha como, eu tinha que vir para São Paulo para entrar em um hospital grande, para poder realizar meu sonho. E eu sabia que eu queria crescer muito, né? Nunca imaginei que eu fosse parar num salão de beleza e hoje estar nesse segmento. Mas eu sempre quis muito mais. E aonde você vai buscar? Em São Paulo, gente. Em São Paulo. Não tem como, né? E isso faz toda a diferença. Agora me fala, essas outras oportunidades que você teve, né? Quando você pega um desafio, então, por exemplo, você vai fazer uma ação, um evento, você já mostra tudo que você pode oferecer? Como é que você aborda esse cliente? Não, geralmente o cliente vai descobrindo mesmo, né? Porque dentro de um evento não dá para mostrar tudo, até porque eu fui contratada pelo evento para tal serviço, então não posso falar de outro. Mas sempre na máquina vai ter uma identidade lá, um QR Code, para a pessoa identificar a gente depois, ou ali mesmo, na hora. Enfim, o próprio esmalte já faz com que as pessoas cheguem na gente depois, mas eu respeito muito aquele momento de que eu fui contratada e ali é para o meu cliente e não me promover. A promoção vem como consequência, né? Mas eu respeito muito aquele momento que a minha empresa foi contratada para servir aquele cliente. Sim, mas é porque assim, o que eu falo? Então tá, eu contratei você para vir aqui fazer
o esmalte, tal, a experiência. Eu não faço ideia, não fazia ideia, que agora eu já sei, né? Que essa caixinha é você que produz, né? Que a papelaria também é sua. Olha atrás da caixinha. Né? Ah, gente, então tá vai vendo? toda a nossa identidade, tanto da papelaria quanto da marca de cosmética. A cosmética é Cianco e a papelaria é Cian Paper. Então não tem como fugir, tem que ir, porque é uma collab. Ao mesmo tempo que eu estou sendo honesta com o meu cliente que nos contrata, eu também tenho que ser honesta com a minha marca. E a honestidade é o quê? É você levar sua marca nos seus produtos, não é o tempo todo sua marca tem que estar lá. E é isso, gente, o que eu falo, né? A pessoa, quando ela usa de seriedade, de clareza, de transparência, não tem como dar errado, né? A gente está aqui na semana de aniversário, coincidentemente, né? E eu trouxe a Beth porque ela é uma menina que veio, uma menina mesmo, se fez mulher aqui, se fez grande, né, nessa cidade. E foi ser mãe, teve filhos e tal. E conta um pouquinho como é que é cuidar do marido, sendo que você está em todos os eventos. Ou seja, todo final de semana, né, gente? Todo mundo pergunta isso. Como é isso? Como é que você dá conta? Gente, eu não sou Mulher Maravilha, não tenho pretensão de ser Mulher Maravilha. Eu falho também, falho como mãe, é super natural, falho como esposa e tá tudo certo, porque a gente não nasceu para ser perfeito, não. Então, quando a gente tem os nossos objetivos muito bem traçados, alguma coisa vai ficar um pouco assim fora do eixo, mas a gente dá um jeito, né? Não é tudo mil maravilhas. Tem dia que eu sinto um pouco de remorso, um final de semana que eu queria passar com meu filho e que não deu para passar, mas tudo aquilo ali é para ele e por ele, né? Então a gente tem que ter essa consciência, não romantizar o empreendedorismo, que mulher é Mulher Maravilha e dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. A gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente tem que fazer o que é o melhor para nós naquele momento, se respeitar. Se priorizar é uma coisa que também a gente tem momentos que a gente não faz e se faz necessário na vida, né? Até na vida empresarial. No meu caso, como eu cuido de pessoas, não adianta eu não estar bem para cuidar do outro. Eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar do outro. E às vezes, quando a gente está naquele furacão do negócio, a gente se perde, né? A gente fica ali, né, querendo dar conta de tudo. Tem momentos de maior ansiedade, tem momentos, né, que a gente leva mais fácil e com leveza. E é isso, é importante ver que pessoas grandes também não dão conta de tudo, né, gente? Porque a gente vê muita romantização mesmo em cima do empreendedorismo, que mulher dá conta de tudo e que não sei o quê. Nos bastidores a gente sabe que a gente não dá conta mesmo de 100%, a gente dá o nosso melhor, mas vai ter uma coisa ali ou outra que a gente vai ter que reajustar depois e não tem que se culpar por isso, não tem que ficar com remorso, não. A gente tem que lembrar que somos seres humanos e que o erro está aí. Não errar os mesmos erros o tempo todo, tá? Errar uma vez só e tentar consertar. Mas não se cobrar tanto, não sofrer tanto porque aquilo não saiu 100% da forma que você gostaria que saísse. E assim, falando da empresa, da Ciancor, qual que são os planos para ela para os próximos 5 anos? Você tem isso desenhado? Escalar. Na verdade, a gente foi impedida de escalar a empresa na pandemia, a gente já estava com um projeto meio que engatado mesmo, já com parte do projeto pago para franquear. Só que o meu projeto de franquia era totalmente diferente da primeira franquia, né, da máquina. Então, hoje, cada vez mais isso está forte e vai virar assim, a gente vai escalar essa empresa para outros lugares, porque está meio que insano eu fazer eventos aqui em Norte, Nordeste, Sul, como a gente fazia antes da pandemia, né? Só que é aquela questão de priorizar também a sua saúde mental, sua saúde física, e a forma que eu vejo de crescer não é mais sozinha, é escalando o meu negócio. E escalando é franqueando, licenciando a marca, fazendo com que a minha marca e os meus produtos cheguem em outros estados, mas não necessariamente diretamente de mim. Né? Sim, parcerias, collabs que você sempre fez, né? E franquia, no sistema de franquia. No sistema mesmo. De franquia, isso. Que é o maior repetidor, né? Isso, mas não vai ser mais aquela franquia onde a máquina vai estar lá no shopping fazendo esmalte, não. É o mesmo modelo. De experiência. De experiência, né? A máquina nunca vai ser acessível. Ela sempre vai ser uma surpresa, sempre vai ser uma experiência memorável para quem está contratando. Muito interessante, gente. Agora conta uma história curiosa, já que você está em tantos eventos, né?
Me conta uma história curiosa, assim, meio bizarra, diferente, que você já passou em algum evento. Ah, em evento. Já passei tanta coisa em evento. Por exemplo, de a gente ficar, de acabar o evento, por exemplo, um casamento. Acabar uma festa e a gente ficar lá porque não foram pegar a gente, porque o motorista dormiu e esqueceu da gente, porque a gente trabalha na madrugada, né? E aí, quem produz a festa, quem tá ali também quer ir embora e tá ali por conta da gente, a gente ser expulso. Já fomos expulsos de dentro de um lugar super bacana aqui em São Paulo, mas aí eu bati o pé firme. A pessoa achava que quem estava ali só era meus funcionários, eu estava com as minhas funcionárias, e aí foi um barraquinho que aconteceu, porque o dono do local, quando ele viu que não era só as minhas funcionárias que estavam lá, aí ele pediu desculpa. Aí eu falei, não sabia que a dona estava aqui. Eu falei, tá, mas eu queria que você respeitasse as pessoas que trabalham comigo da mesma forma que você agora está me considerando um respeito. Porque se eu fosse funcionária, tudo bem, você ia me colocar 3 horas da manhã aqui fora, numa avenida que não tem ninguém, com as meninas. Agora, porque eu sou a dona, ai, desculpa, eu não sabia que você era a dona. Então, aconteceu coisas desse tipo. E, no geral, coisas perrengues chiques, né, que acontece, que a gente vê que não dá para contar também, né, Paty? Paty é toda curiosa, né, gente? Ave Maria. Não, porque sabe o que me perguntam? Se eu já levei calote. Calote não. Né, sobre calote, bora falar sobre isso? Vamos falar disso? Porque, gente, né, é uma coisa desagradável, mas que acontece. E essa coisa das redes sociais, o que eu falo, é muito mais sério ainda, porque você está vendo a vida do seu cliente. Né? Aí você vê a cliente lá na Europa, fazendo e acontecendo, e não pagou uma continha no salão, não pagou o serviço contratado. Gente, isso é muito feio, isso diz muito sobre você, né? Eu costumo falar, as pessoas perguntam isso, não, mas essas empresas grandes que só pagam com 90, 120 dias, gente, acredite, qualquer empresa que me contrata não paga com 30, 90, 60, 120 dias. Inclusive a Colgate só paga 30, 120 dias. A Colgate antecipou. Um ano antes a Colgate pagou a ação. E eu tenho muita tranquilidade de falar isso, assim, já falei na TV, já falei fazendo palestra para 2.000 pessoas, porque é real. Todo mundo sabe que no mundo corporativo, grandes empresas contratam e pagam com 90, 120 dias. No nosso caso, a gente não aceita, a gente bota uma banquinha mesmo, mas para os pequenos, eu estou falando de grandes, de multinacionais, mas vamos falar uma empresa menor, um salão de beleza, uma noiva, uma mãe que contratou para o aniversário, nada sai de dentro da nossa empresa sem que esteja 100% quitado. Eu sei vender, mas eu sei muito cobrar. Então, o empreendedor que acha que é só vender, não, você também tem que saber cobrar e não dê o seu serviço, o seu produto antes de estar 100% quitado, porque logo, logo a pessoa vai achar um defeito e não vai querer te pagar. Porque, gente, é você que dá valor para o seu trabalho, para o seu serviço, para o seu produto. Isso. Então, assim, você edita as regras, né? Tem gente que não, que entra, deixa na mão do outro. Não é sobre o outro, ansiedade, por medo de perder o cliente. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo e não venda no desespero. O desespero só afasta os seus clientes. Ah, você está cheio de conta para pagar? Maravilha, todo mundo tem. Só que respira, use a inteligência emocional que você tem e que você não tem e faça tudo certinho no processo que tem que ser para você poder ter lucro, ser respeitada, ser indicada, né? E não passar por um calotezinho, né, gente? Que não é agradável. Basicamente, o meu cliente banca todo o serviço. Quando é contratado, 50% é pago no ato da contratação, 50% quando as coisas já estão prontas para acontecer, tem que ser pago os 100% antes da gente sair. Tá, agora me fala uma coisa, a indústria da educação, né? Porque eu faço uma mentoria com a Beth e me conta, qual o seu plano em relação a isso, ao infoprodutos, você pretende entrar nessa área, você quer dar palestras, você quer fazer cursos online, o que você vai fazer com a Ciancor nesse formato? Então, isso ainda é uma incógnita. Eu entrei para esse universo. Na verdade, a educação já está comigo há um bom tempo, né? Eu trabalhei para a L'Oréal, treinando profissionais. Também já fui educadora, fiz pedagogia, enfim. E a educação, eu acho que está na minha veia mesmo. Mas nesse caso de infoproduto, de palestra, de internet, surgiu desde a primeira vez que eu subi no palco. Gente, é incrível. Quando a gente sobe no palco, parece que a gente tem poderes, né?
As pessoas veem a gente como super poderosas. Então, subir no palco, na verdade, eu percebi que quando a gente sobe no palco, a gente vende mais, porque parece que a gente tem superpoderes. Mas é mais uma estratégia para vender, a ideia de subir no palco. Toda vez que eu subi no palco, eu vendi mais meus produtos, eu vendi mais os meus serviços. Então, isso também faz parte de uma estratégia de vendas. Tá vendo, gente? Então, você aí que fica com medinho ou achou, né, achando, colocando senãos na frente, pensa nisso, que para dar quem oferece, vende. Se você não oferecer, ninguém vai te conhecer. E a gente tá vendo o tempo todo, queira ou não queira, né? Então, uma vez eu vi a Beth falando assim, que ela queria fazer um curso, só que para ela fazer esse curso X aí, ela tinha que fazer a pessoa, a dona do curso, comprar dela. Então, olha para você ver a estratégia da pessoa. Ela abordou a pessoa, vendeu para a pessoa para depois ser aluna da pessoa. Ou seja, o plano era ser aluna. Pensa, né? E aí foi incrível isso. Eu acho que a gente pode até falar abertamente. Eu acho também. Minha mentora, Tati De Angela, eu foquei nela e eu sempre já vim de Salvador com isso. Eu tenho que estar entre os melhores, eu tenho que estar nos melhores lugares, aproveitar as melhores oportunidades. Quando veio a ideia de me tornar palestrante, eu disse, oxe, quem vai me treinar? Quem vai fazer isso? Aí comecei a ver aquela mulher loura, maravilhosa lá na minha timeline. E aí eu comecei a pesquisar e ver todo mundo falando que ela era a melhor do mercado. Aí eu fiz, meu Deus do céu, quanto será a mentoria dessa mulher, né? Acho que na época era 45 mil, né? 45 mil. Aí eu disse, Jesus amado, eu mal sabia que uma mentoria, eu nunca tinha feito mentoria, né? Eu disse, mas eu sei como pagar essa mentoria. Aí comecei a pesquisar, aí um mês antes do evento dela, do PPG, eu entrei em contato pelo direct. Você tem noção? Pelo direct do Instagram. Gente, pode abordar cliente pelo direct que dá certo. Comigo sempre deu, tá? E aí o que aconteceu? Eu fiz assim, eu vou vender para ela primeiro. Se eu vender, eu compro a mentoria dela. Fui lá, fiz um pitch de venda maravilhoso. Eu te mostrei o pitch, né? Sim. E ela ficou louca, né? Eu falei, começou assim, que ela chama PPG Experience, né? Aí eu fiz, que tal uma experiência dentro da experiência? Aí fui lá fazendo todo o pitch, que eu tinha uma máquina que desenvolvia esmaltes na hora. Aí falei para quem a gente já desenvolveu, não sei o quê. Eu te provo que essa experiência pode ser ainda mais incrível, porque dependendo do modelo que a gente fechar, o seu aluno, o seu convidado, as pessoas que estão lá, vão sair com um esmalte com valor sentimental. Aí eu provei esse valor sentimental, que é a data de aniversário. Aí eu mandei um vídeo para ela, onde tem uma influencer falando que digitando o dia, mês e ano do esmalte, faz um esmalte exclusivo. Ela ficou louca, entrou em contato comigo em menos de meia hora. E a gente começou a conversar, faltando um mês para o PPG. Foi aí que eu consegui vender 45 mil reais pelo direct do Instagram. Tá vendo, gente? Duas coisas aí ela deixa de lição pra gente. Ter uma mentoria, né? Você ter um mentor para você conseguir abreviar o espaço, chegar antes naquele lugar que você quer chegar. Buscar gente que faz aquilo que você precisa aprender. Isso. Então ela queria palestrar, melhorar a comunicação dela, ela foi atrás de um mentor que falava sobre isso. Então, assim, não tenham medo, né? De buscar referências, de buscar inspirações e de fazer mentoria. Hoje eu faço 3 mentorias. Eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz, porque às vezes eu fico meio doidinha assim que eu não dou conta de ver tudo e tal, mas eu tento ao máximo me organizar e os meus resultados vieram muito mais rápidos. Você como gestora, você deixa de estudar gestão porque você é gestora de um salão de beleza? Jamais. Não, porque a gente está o tempo todo aprendendo e às vezes a gente aprende até com a dificuldade do outro. Então, a troca é muito importante. A troca, né? E eu falo que nesse caminho aí que a gente busca, o tempo todo tá com radar, tá o tempo todo ligado nas oportunidades. E a oportunidade não é só venda, não é só fazer negócio, é o aprendizado, né? Sim. Então, se eu quero me tornar uma palestrante que se comunica melhor, eu vou ter que procurar os melhores para me dar essas técnicas, essas ferramentas, né? E isso para toda a parte da nossa vida, onde a gente quer gerir. Não adianta ser amador em nada, porque uma hora vai fadar, né? Eu acho que a gente tem que ser especialista, sim, em tudo que a gente se compromete a fazer. É aquilo que eu falo, né? Ontem eu até postei isso. Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar.
Então, se você não buscar conhecimento, e custa caro achar que Custa. você sabe tudo, né? Então, assim, a humildade e o conhecimento é que vão te colocar num próximo nível, é que vão te colocar numa outra categoria, né? E a ambiência hoje, mais do que nunca, a gente sabe o quanto é importante, né? Mas você buscar conhecimento só te abre portas e te acrescenta muito mais, né? Você... Leva realmente para o próximo nível, né? Quando eu chegasse aqui, se eu ficasse só lá na L'Oréal e só sonhando com deixar os meus planos, os meus desejos, os meus sonhos dentro de uma gaveta, eu não ia sair do lugar. Porque tudo é movimento, você tem que se movimentar. Mas você tem que ser estratégico para estar nos lugares certos, com pessoas certas. Porque também não adiantava... Por exemplo, eu podia ir para Vila Madalena, né? Que é o bairro mais boêmio daqui de São Paulo. Tomar vinho lá. Não. As pessoas que eu queria alcançar não estavam na Vila Madalena, estavam nas confrarias. Sim. Né? E é sobre isso. É sobre isso. E agora fala para as pessoas aqui como é que elas te encontram, né? O que você oferece? Pode fazer seu pitch de vendas agora. Então, através do Instagram, da Cianco e da Cianpaper, a gente tem um site, mas o meio de comunicação mais assertivo mesmo ainda é o Instagram. Ô, Beth, me conta uma coisa. Como é que foi na pandemia? Já que você vendia para eventos, você vendia experiências corporativas e as empresas todas, né, em home office. Como é que você se virou assim? O que aconteceu aí? Conta pra gente. Eu fui parar no fundo do poço. Foi o que aconteceu. Porque de uma hora para outra, todos os contratos de casamento de 15 anos foram rescindidos, né? Os contratos também do corporativo, todos pararam de uma vez só, tudo foi acontecendo. A gente teve que pagar, o pessoal que trabalhava só perdendo dinheiro, porque tinha que pagar todo mundo. Graças a Deus não fiquei devendo a ninguém, mas fui parar lá no fundo do poço e achei que nunca mais fosse sair de lá. Estando no fundo do poço, Paty, eu tive a nítida certeza de que aquele lugar ali tinha uma mola e eu precisava subir. E que o combustível que eu precisava era meu filho. E eu levei 20 anos questionando Deus. 20 anos. Que foi o tempo que eu estava com meu marido e os médicos diziam que eu não podia ter filho, e eu questionava por que eu não posso ter filho, por que eu não posso ter filho. E eu descobri que Deus faz tudo certinho, que tudo é no tempo dele sim, e a gente não sabe o que fala. Foi na pandemia que eu entendi o porquê meu filho só veio depois de 20 anos de relacionamento. Meu filho veio beirando a pandemia, porque Deus sabia que eu ia precisar desse combustível para sair de lá do fundo do poço. Olha isso, né? E aí eu saí com tudo. E foi por conta das embalagens que eu desenvolvi para a minha marca, antes da pandemia, para o mercado de casamento. Eu tive um olhar, comecei a pesquisar novos negócios. E aí eu vi que o universo de delivery estava funcionando muito bem, porque o povo estava comprando muita comida para receber em casa, presentes afetivos, bombons. Só que o delivery não era uma coisa que me atraía. As embalagens, geralmente, de delivery são craft, né? Então, isso não me atraía de jeito nenhum. Eu falei, e agora o que é que eu vou fazer? Eu falei, presentes afetivos. Foi quando eu tive um olhar para a confeitaria, para o universo patisserie. E aí eu fui tentar entender a dor desse possível cliente meu. Comecei a consumir chocolates para entender como era a experiência de receber os chocolates pintados à mão em casa, se chegavam bonitos, da forma que estava no Instagram. Comecei a consumir esses chocolates e aí as embalagens que chegavam perfeitas nas minhas mãos, eu deixava ela de lado porque as perfeitas não eram o meu foco. O meu foco estava nas embalagens que não tinham experiência, que não entregava a melhor experiência. E foi nisso que eu foquei. Aí eu chamei meu marido e falei, a gente vai ter que fazer um investimento. Ele falou, você tá louca? Porque a gente está perdendo dinheiro, como é que vai investir? Falei, louco tá você, porque eu vou morrer de qualquer jeito, ou de Covid ou de depressão. Então, vou ter que, mais uma vez, eu tive a certeza que eu tinha que me movimentar. E que só dependia de mim para eu mudar aquele cenário. E aí eu desenvolvi, fiz ferramentas caríssimas, eu tive um investimento de R$65 mil, que naquela época, para mim, iria fazer falta se não desse certo. Eu levei para dentro da embalagem um inserto que mudaria a entrega do pequeno, porque as embalagens dos grandes de chocolate
Tava tudo certo, tava tudo ok, com a melhor experiência. Mas de quem estava começando ou de quem não podia investir numa ferramenta, não estava ok. E foi aí que eu nasci gráfica para pequenas tiragens. Porque você sabe, né? Para você fazer uma embalagem bacana numa gráfica, uma tiragem de 1.000, 2.000 unidades. Eu comecei com pequenas tiragens e logo depois de 6 meses, quando eu me lancei gráfica, eu comecei a vender e hoje eu vendo em todo o território brasileiro, Estados Unidos e Canadá. Sim, gente, é isso. Mas, ó, por que isso? Porque você, naquele momento, descobriu o que você poderia fazer com o que você tinha, né? É isso que acontece muito com as pessoas param, né? As pessoas não percebem que você tem que realmente continuar. Então, por que que eu falo isso? No ramo de beleza, a gente tem muitos salões que são tradicionais e grandes. E o que aconteceu com esses salões tradicionais e grandes? Pararam no tempo. Porque a pessoa ainda acha que aquela história de família dela, que faz e que ensinou desse jeito, é o modelo correto. Não existe o modelo correto. Você tem que sempre se movimentar, você tem que fazer o que dá para você fazer com o que você tem naquele momento. Você tem que se reinventar, você tem que o tempo inteiro buscar soluções e coisas novas, né? Porque se você não seguir o mercado, então naquele momento, qual que era a dor do mercado? Isso. O que as pessoas estavam consumindo? iFood. Porque aí, que você fez? as pessoas não compram um serviço, um produto, a pessoa compra experiência, quem compra da gente, né? Ela quer resolver um problema, ela quer resolver uma dor. E a gente tem que estar atento a essa dor. Então, assim, às vezes tem empreendedor que não sai do lugar porque ele fica focado no problema e não na solução. O que acontece é que não é sobre você, é sobre, o outro. É sobre para servir, o outro, né? Então, assim, se você não entende que o empreendedorismo é sobre servir, pode parar, gente. Vai trabalhar em outro ramo de negócio, com outro formato de regime de trabalho, porque realmente você só vai se dar bem se você entender que o servir é o seu ponto de equilíbrio, porque a partir disso que você traz, né, o seu resultado. E enxergar mesmo a dor do outro, porque é a gente que tem que resolver. Se você é serviço, se você é um produto, você tem que resolver a dor do outro. É igual quando a gente está com um problema, né? Ah, isso aí, mas não fui eu, a culpa não é minha. A culpa pode não ser sua, mas o problema é seu. Então resolva, né? A solução você tem que trazer. E muitas vezes é numa virada de chave dessa. Se ela ficasse lá toda triste, deprimida, né, só comendo chocolate, não, ela comeu chocolate Comi, engordei, mas tive um bônus aí, deu certo. Gente, mas é sobre isso. É igual quando falam, nossa, Paty, você sempre foi vendedora. Não, eu sempre também, eu sou muito vendedora, mas eu sempre vi oportunidade nas coisas. Então, no momento também de mudanças na minha vida, o que eu tinha naquele momento? No momento que eu era só mãe, ou seja, para cima e para baixo com as crianças, eu fazia ginástica. E o que eu fiz? Fui vender roupa de ginástica. Então, assim, desenvolver uma marca de roupa de ginástica e tal. Então, é sobre isso, é sobre fazer, né, com o que você tem algo, né, transformar, empreender, vender, fazer delivery, o que você tem, o nome que você quiser. Mas isso nada mais é do que a gente ajustar a bússola de novo e continuar. Porque a pandemia também foi super desafiadora aqui para nós no salão. Eu com um monte de prestador de serviço, então você imagina, a gente fez delivery da beleza, que era todos os produtos de revenda, eu fiz kits de reconstrução, de hidratação, para cabelo seco. Eu lembro o Diego lá na calçada, com a maquininha de cartão, máscara, óculos, tudo aquilo por conta do Covid, a gente não sabia o que ia acontecer, mas eu vendi toda a minha revenda. Né? Depois também desenvolvi uma outra marca, Lash Secret, que era com pijamas para quem estava trabalhando em casa, mas se precisasse sair era só colocar um tênis, que era aquela roupa conf, que estava super em alta, e eu mais do que depressa nunca entendi de roupa, de costura, de nada. Fiz, desenvolvi, vendi muito, graças a Deus. Então é isso, eu acho que essa veia empreendedora todo mundo tem, se olhar para dentro, né? Se olhar para dentro. E se está com o radar mesmo, estar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Agora fala um conselho que você já recebeu, que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Não subestime pessoas, não subestime ambiente. E cada vez mais eu acho que isso é latente, principalmente de onde eu vim, né?
As pessoas costumam olhar para mim, principalmente depois que eu conto a minha história, e falar, nossa, eu não dava nada por você. Nossa, é isso mesmo? E a gente tende a subestimar pessoas e lugares. Eu não subestimo quando me convidam para um evento que é pequeno, eu vou para o evento e eu tiro o maior proveito. Eu não subestimo ninguém, eu acho que todo mundo tem capacidade para passar alguma coisa para a gente, ou uma venda pode sair de um lugar, de uma pessoa que você menos espera. Então, você enquanto empreendedor, enquanto vendedor, não subestime pessoas. Muito bom. Gente, e não poderia encerrar esse podcast de outra forma, né? Agora, quem vier para o LashCast, o que a pessoa vai ganhar? Um batom e um esmalte. E a Beth vai ganhar o quê? Eu vou ganhar o quê, gente? O que a Batom Beth e vai esmalte. ganhar, gente? Ai, gente. Olha o que eu fiz por conta da Beth. Olha que linda! Tá vendo? E eu achando que eu ia ganhar um batom e esmalte. Eu ia adorar, tá? Mas só que eu já tenho o batom do Lash. Já todo mundo que eu faço, eu separo o meu, né? Ai, adorei. Que bom. Eu quero agradecer muito a sua presença. A gente tem muito ainda o que conversar, o que fazer, o que desenvolver. A gente está desenvolvendo alguns produtos que a gente não pode dar spoiler agora, mas vai rolar outros episódios pra gente contar isso. Tem muita história, viu? Tem muita coisa que não foi contada aqui. Então, a gente vai lançar algumas coisas agora, Lash e Ciancor, então assim, fiquem ligados que vem muita novidade aí. E aí, gente, eu quero que vocês aproveitem a oportunidade, se você ainda não segue esse canal, siga, compartilhe, ative as notificações e até o próximo episódio.